Galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de literatura. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos, vendo a terceira geração do modernismo, tá? E eu começo chamando a atenção de vocês para a nomenclatura dessa geração. Então, lembrando que pode ser chamada terceira geração do modernismo, ou terceira fase, ou geração de 45, tá? Ainda podem encontrar como a literatura de 45, a prosa regionalista de 45, tá bom? Embora não tenha sido uma produção só de prosa, mas essa foi a que se destacou nesse momento, tá bom? Então, vamos lá. Vocês já começam vendo aqui uma marcação falando o seguinte, que essa terceira geração, ela teve um espírito menos radical, tá, do que a primeira geração. Por quê, gente? A primeira geração foi aquela que precisava se impor, né? Eles precisavam ser subversivos, eles precisavam ir de encontro realmente a todas as regras, né, de uma forma muito radical mesmo, né? Porque era a primeira geração, as pessoas não sabiam o que era modernismo, né? E até mesmo os próprios autores não sabiam muito bem quais caminhos queriam trilhar, né? Como eles mesmos diziam, eles não sabiam bem o que queriam, mas eles tinham muito bem definido o que não queriam. E o que eles não queriam era seguir, continuar seguindo, né, os caminhos do academicismo. Aqui na terceira geração, eles já estão mais calmos, né, vamos dizer assim. O movimento já tinha se estabelecido, já era conhecido, já tinha o seu valor, né, conquistado pela segunda geração. A segunda geração foi a geração do auge, né, do movimento, e aqui eles já estavam tranquilos. E, ao contrário da primeira geração, esses caras aqui voltaram, né? Esses autores aqui voltaram a ter alguns modelos mais tradicionais na literatura, né? Então, eles foram duramente criticados por outros modernistas, justamente porque é como se eles estivessem colocando tudo por água abaixo, né? Que os autores da primeira geração conquistaram, né? Da primeira e da segunda, não seguindo regras, né? Sendo totalmente subversivos. E aqui é como se eles estivessem bem mais tranquilos e tivessem dito, não, nós podemos sim fazer soneto, nós podemos seguir os modelos clássicos da literatura, porém com uma temática inovadora, fazendo crítica da mesma forma, tá? Então, vocês vão perceber que alguns autores, aqui não todos, mas alguns autores retomam uma atitude mais formal em suas produções, tá? Em relação ao contexto, gente, o que é que a gente tem para entender aqui? Os próprios acontecimentos fizeram com que essa geração tivesse menos preocupações, né? Porque o contexto, vamos dizer assim, estava mais calmo do que o contexto da primeira geração, o contexto da segunda, principalmente, né? Porque aqui, em 45, termina a ditadura do Getúlio, a Segunda Guerra Mundial e o nazismo. Então, assim, são três acontecimentos que se encerram aqui, então, de certa forma, trazem mais calma ao contexto da terceira geração, tá? No entanto, é o início da Guerra Fria. E esse fato histórico vai aparecer na literatura de alguns autores aqui, tá? De alguns que estão ainda na segunda geração, né? O finalzinho da segunda geração a gente já vai começar a ver alguma crítica, e aqui no início da terceira, tá bom? O Drummond, por exemplo, é um autor da segunda geração, se destaca na segunda geração, mas ele ainda continua escrevendo aqui na terceira geração, tá, gente? Apesar de que não vamos estudá-lo aqui, mas só a título de curiosidade mesmo, tá bom? E aí nós vamos para as características
tá? Quais são as características dessa literatura de um modo geral, tá? Existe essa volta ao academicismo, como eu já destaquei para vocês no início, né? E o que seria esse academicismo? Essa forma clássica, essa forma tradicional de se fazer arte, arte no modo geral, tá? Gente, não é que eles eram tradicionais, que eles foram neoclassicistas, não, tá? Mas eles tiveram uma certa preocupação com a forma poética, tá? Eles valorizavam essa forma poética, um texto mais trabalhado, né? Vamos dizer assim, com a estética bem cuidada, tá? Então a gente vai perceber isso. Alguns autores vão ter a influência, né, direta do parnasianismo e do simbolismo, justamente por essa preocupação com a forma, tá? Essa preocupação com a forma. No entanto, eles continuam tendo inovações na linguagem, o uso, gente, da metalinguística, né? A metalinguagem vai ser muito presente aqui. Muitos textos, né? Muitos poemas, crônicas, contos, a gente vai achar facilmente a metalinguagem, né? A Clarice mesmo tinha muitos escritos nessa linha, tá? Então, segurem aí que é uma característica principal aqui. Literatura experimental, né? Eles continuam, sim, inovando, experimentando. Eu quero que vocês entendam que eles não foram totalmente tradicionais, tá? O tradicionalismo, vamos dizer assim, né? Esse classicismo, essa volta ao academicismo, acontece com a preocupação estética, tá? De um texto bem pensado, de um texto bem com pontuações, com rimas, né? Eles tinham essa preocupação, diferente da segunda geração e da primeira, né? Que não tinham, tá? Então, seria essa a volta. Temáticas, gente, as temáticas, elas são voltadas para o social e para questões humanas, de modo geral, tá? Então, eles criam um novo regionalismo aqui, isso é muito massa, né? Um novo regionalismo. Um regionalismo universal, né? Que vai ser chamado dessa forma, tá bom? Que a gente vai ver com mais cuidado quando estudarmos os autores, tá? Essa é a aula 1, aula de introdução, contexto, nomenclatura, características, tá bom? E nas próximas aulas nós vamos ver os autores, tá? E a linguagem continua sendo objetiva, tá? A linguagem da terceira geração continua sendo objetiva, eles continuam fazendo uso, né, da linguagem coloquial em alguns momentos, tá bom? Então, a linguagem foi extremamente experimental, extremamente inovadora aqui, tá? Continua nessa mesma linha que a gente vem estudando no modernismo. E aí nós temos a divisão da poesia e da prosa. E na poesia nós vamos ter um principal representante, que é o João Cabral de Melo Neto, tá? Que vamos estudar mais à frente, como eu já acabei de dizer. Gente, a poesia, ela é produzida pelos chamados neoparnasianos, como eu já falei para vocês, né? São os novos parnasianos, porque eles têm essa preocupação com a forma. No entanto, ao contrário dos parnasianos, esses aqui, eles se preocupam em falar das questões sociais, tá? E vocês sabem que o parnasianismo não tem essa preocupação, tá? No entanto, eles cuidam da estética, eles cuidam da metrificação, da versificação, eles buscam essa perfeição, né, gente? Esse culto à forma. O João Cabral de Melo Neto vai ser o principal representante da poesia da terceira geração. Para vocês terem uma ideia, ficou conhecido como poeta engenheiro, né? De tão bem que ele trabalhava, né, com as palavras, um jogo de palavras, né? Uma facilidade, né, em brincar com as palavras, um poema considerado pela crítica literária perfeito, né? Rima, métrica, né? A versificação perfeita. Então, ele tinha esse cuidado, tá? Então, por isso que vai ser chamado aqui de neoparnasiano. Mas entendam que eles não deixaram de lado a crítica, tá? De jeito nenhum. E aí nós temos a principal obra dele, Morte e Vida Severina,
Vocês estão vendo aqui um trecho, tá? Do poema, ele não está completo, é um trecho. E o que a gente observa nesse poema aqui do João Cabral de Melo Neto, né, em vários outros, mas a análise está sendo desse aqui no momento, nós percebemos, né, rimas, a preocupação com a rima, a forma, né, gente? Vocês observam que até o tamanho dos versos é praticamente o mesmo, né, em cada um deles, dessa forma perfeita. E a temática, diferente dos parnasianos lá atrás, a temática se preocupa, gente, com o social, né? E nós conseguimos ver também aqui um regionalismo, né? Na temática, tá? O conteúdo é social e regionalista, tá bom? Esse poema aí que todo mundo já conhece. A prosa é o texto de maior destaque, tá bom? Então, foi o tipo de texto mais explorado nessa terceira geração, tanto que algumas pessoas, né, só falam na prosa da terceira geração, e alguns livros até só trazem a prosa, beleza? A prosa foi dividida em 3 temáticas, gente, e vocês vão perceber isso muito facilmente quando nós estudarmos os autores, como já falei. Nós temos a prosa urbana, a regionalista e a intimista. Na prosa urbana, né, o nome já nos dá essa deixa, os espaços da cidade vão ser a temática principal, tá? E nós temos o destaque em relação à autora aqui, a Lígia Fagundes Telles. Gente, essa autora é muito cobrada, tá? Nos vestibulares, no Enem, sempre vem texto da Lígia Fagundes Telles, porque ela é uma autora aqui da terceira geração e é considerada também uma autora contemporânea, tá bom? Então, textos belíssimos, de uma profundidade, né, muito grande, assim, né? Ela também produz textos intimistas, como vocês vão ver aqui agora no terceiro grupo da prosa. A prosa regionalista, gente, fala da vida no campo, tem essa questão da linguagem coloquial, né? Essa linguagem típica do lugar, né? Então, o nome já diz, é uma prosa regionalista, né? O regionalismo vai estar muito presente aqui, principalmente na linguagem, e o principal representante é o Guimarães Rosa, tá bom? Vai ser o primeiro autor que nós vamos estudar na próxima aula. Terceiro grupo, nós temos a prosa intimista, tá? Que é essa prosa, gente, de caráter psicológico, né? Essa prosa subjetiva, essa prosa que trata, gente, das questões humanas, tá? Das questões íntimas do ser humano, né? Aquele pensamento mais profundo. E isso aqui vai ser a grande novidade da terceira geração do modernismo. Porque o regionalismo eles já falavam, né? A prosa urbana já tinha sido produzida lá no realismo, tanto que os autores aqui de prosa urbana vão ser considerados os neorrealistas, né? Porque eles continuam fazendo essa denúncia social, eles continuam falando do meio urbano, né? Só que de uma forma mais moderna, mais aprofundada. A grande novidade mesmo, né, a criação dessa terceira geração é essa prosa intimista, tá? Que é uma prosa que se aproxima da poesia, né? Você ler, por exemplo, um conto da Clarice Lispector, que vai ser a principal representante dessa prosa, você lê um conto e acha que é um poema, tá? Tanto que muita gente diz, li um poema da Clarice Lispector, né? Um poema tal, não é um poema, é um conto, né? Uma crônica, sei lá, no livro dela, né? No romance, você consegue ver esse tom poético, porque ela constrói, né? Ela é a representante disso aqui, ela é a criadora disso aqui, tá? Da prosa intimista. O que essa mulher fez na literatura, ninguém fez, tá? Ninguém fez. Isso aqui foi extremamente inovador, tá? Essa prosa intimista. Vocês vão entender melhor quando nós estudarmos um pouco das obras dela. A Lígia Fagundes Telles também é representante dessa prosa intimista, tá, galera? Então, gente, essa foi a aula introdutória da geração de 45 e até a próxima aula. Muito, muito, muito obrigada pela atenção de vocês. Beijão!